Hello there. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai fazer uma aula de revisão para a nossa prova final. Então, contando aqui também já o assunto da terceira prova. Vai ser bem rápido, não vou entrar muito em detalhes aqui, porque tudo isso a gente já viu ao longo do semestre e é mais assim um apanhado do que pode cair na prova, né? Muito bem, gente. Aqui a gente começa pelo citoesqueleto, né? Tá fora de ordem ali dos temas, mas não tem nenhum problema, né? Dentro do citoesqueleto, né, a gente pode cobrar alguma coisa relacionada às características gerais do citoesqueleto, né, estrutura de microfilamentos, microtúbulos e dos filamentos intermediários, a estrutura geral dos monômeros, dos filamentos de actina, sempre com a sua extremidade mais, extremidade menos, a dinâmica de polimerização relacionada ao sítio de ligação ao ATP-ADP, né, causando então uma polaridade nas fitas, né, nos filamentos de actina. Aqui a dinâmica de polimerização, sempre com ATP como moeda de troca, o ATP deixando o monômero ativo, com a sua desfosforilação deixando ele inativo, e aí ele polimeriza. E a despolimerização dele com a remoção ali da molécula de ADP naquele sítio de ligação. Então, a gente tem proteínas que podem facilitar esse intercâmbio de ATP a ADP, como a profilina. Outras, né, elas vão fazer um bloqueio, né, seja da extremidade mais ou extremidade menos, como no caso ali a timosina beta-4. As proteínas motoras também do citoesqueleto, né, elas são muito importantes, né? A gente tem aqui o exemplo da miosina, né, que ela se desloca ao longo do filamento de actina, sempre na direção mais para menos. A gente também tem diferentes tipos de miosina, então é claro que não é uma glicoleba, você tem que saber cada um, mas é importante você saber os principais, né? A miosina do tipo 2, no caso da contração muscular. A interação da miosina com a actina, que aqui a gente tem o papel do cálcio, né? Então ele interagindo com o complexo de troponina e tropomiosina, que vão fazer a exposição dos sítios para a interação para a ligação da miosina. E aqui, né, o mecanismo pela qual o ATP ele doa essa energia da sua hidrólise para que haja o movimento da miosina ao longo do filamento de actina, né? Sempre em direção dessas extremidades menos para essa extremidade mais. Então, essas duas partes. Então, aqui a gente tem um momento da hidrólise onde essa cabeça de miosina ela gera, né, um movimento de força engatilhando num próximo sítio de ligação do complexo de tropomiosina. E aqui com a desconexão, quando a gente tem ali a liberação do ADP da miosina, e aí ela ficando livre para iniciar todo o processo novamente, né? Tudo isso aqui a gente já viu nas outras aulas. Ainda dentro do microfilamento, né, as fibras, né? Então a gente tem fibras de estresse, do córtex, do filopódio, que estão relacionadas às funções inerentes da célula, como por exemplo movimentação, processo de fagocitose, pinocitose, formação de filopódios, estruturas de adesão. E aqui a gente tem algumas dessas proteínas responsáveis pela interação com essas actinas, né? A fibrina, a alfa-actinina, a espectrina e a filamina, que são proteínas dessa adesão. Então você vai encontrar essas proteínas em muitas situações, como por exemplo próximo ao córtex, também próximo à projeção de pseudópodos, invaginações de membrana. A gente tem uma aqui que não foi apresentada, mas que a gente vê também na fagocitose, que é a dinamina, que também é uma proteína de interação. Vejam que essas proteínas elas não fazem parte da família dos microfilamentos, dos filamentos de actina. São proteínas que estão relacionadas com funções mais específicas desses microfilamentos. Então a gente tem aqui um exemplo, né, dessas alfa-actinina e dessas fibrinas formando diferentes padrões de filamentos, né, feixes paralelos no caso da fibrina e feixes contráteis no caso da alfa-actinina. Aqui a gente tem
né, um exemplo aqui de algumas figuras. Aqui a imagem não apareceu, isso aqui acho que tinha sido retirado para um teste, mas não tem problema, a gente passa adiante. Outra função também importante para saber pelo menos um pouquinho do esqueleto, ainda mais agora que a gente já sabe um pouco sobre a sinalização celular, são os padrões básicos que a gente tem de sinalização que vão fazer a movimentação da membrana através da polimerização do citoesqueleto. Então você tem ali fatores de crescimento, proteínas, né, que vão desencadear uma série aqui de cascata de sinalização, né? Então a gente tem as proteínas básicas, né? A ARP23, cofilina, que vão formar esses lamelipódios, essas CDC42, filopódios. Ah, eu preciso decorar isso aqui, preciso saber. Não, até porque como a prova é uma prova remota, você também, eu creio que vocês vão olhar no gabarito, vão olhar nas aulas. Mas a gente tem que saber, por exemplo, numa via dessa aqui, por exemplo, a gente não está vendo nenhuma proteína G, a gente não está vendo nenhum receptor de tirosinoquinase. Então a gente tem que saber identificar, por exemplo, quando é ou quando não é. Então a proteína G, por exemplo, vai trabalhar com outras funções, principalmente relacionadas ao metabolismo da célula. Enquanto que esses fatores de crescimento e esses tipos de receptores de membrana desencadeiam, né, cascatas de reação, né, principalmente por essas proteínas iniciais aqui. Então não é nenhuma daquelas famílias que a gente já viu lá na nossa aula de sinalização. Outra função também interessante do córtex é a movimentação, o tráfego de organelas que a gente tem dentro da célula, né, ali as proteínas de formação de vesículas de fagocitose, ou de endocitose, ou de pinocitose. A gente viu muito a gente falou muito das clatrinas, né? Mas também a gente tem uma proteína relacionada ao citoesqueleto, que é a dinamina, né? E essas proteínas de ligação, né, da actina F, da dinamina e da alfa-actinina, que vão fazer essa polimerização desses monômeros. A movimentação das miosinas, né, que é uma miosina do tipo 1, então ela vai ajudar a movimentação de vesículas, né, em direção à membrana plasmática. Na adesão celular também a gente tem essas proteínas trabalhando junto com outras proteínas adaptadoras, né, proteínas relacionadas a proteínas de adesão, como por exemplo as ocludinas, as claudinas, que aí trabalham com uma segunda proteína, fazendo uma adaptação e incorporando aqui um elemento do citoesqueleto. A própria estrutura do desmossomo, aquela desmogleína, desmocolina, também ela interage com os elementos do citoesqueleto, né? Apesar de serem lá os filamentos intermediários. Depois, né, a gente tem aqui estruturas que a gente chama de especialização de membrana, que são as microvilosidades responsáveis pela absorção. E aqui a gente tem uma via de sinalização para essa dinâmica dos microfilamentos relacionada à proteína G. Mas aqui a gente tem o grande papel aqui da CDC42, que é uma proteína da família das proteínas Rho. Então essas são as vias mais importantes. Eu digo isso por quê? Porque essa via aqui que a gente tem aqui desses receptores, elas podem mudar muito. Então o que vai acabar sendo mais importante mesmo é ter o conhecimento dessa família aqui, que é a mais importante para esses processos. No caso aqui, a gente tem o ARP, que ele vai fazer uma polimerização de actina e gera um efeito de feedback, uma retroalimentação positiva, né, estimulando ainda mais essa via. Então, imagina que a célula recebeu um estímulo externo e ela precisa, sei lá, criar um pseudópodo, por exemplo, para se locomover, indo aonde tem alimento naquele substrato. Então, essa via aqui, por exemplo, ela vai ser ativa, vai ativar essas proteínas desse complexo, polimerizando a actina. E essa própria polimerização, ela já é um efeito retroalimentador positivo. Ele alimenta positivamente. Então, quanto mais ela é polimerizada, mais ela é estimulada, até o momento que você tem aqui a eliminação desse GTP, e aí você tem o cessamento da via. Nessa outra via aqui, a gente tem a ativação da família de uma proteína Rho, ou uma proteína da família Rho, ativando uma formina, e a formação de cabos de actina.
No caso aqui, ele tá, onde você tem aqui uma exocitose. Aqui outras dinâmicas de sinalização dos microfilamentos. Aqui só para a gente ver, então aqui eu acredito, né, que a gente também pode trazer alguma coisa para a prova, mas não sem necessidade de decorar, só para a gente entender essa dinâmica da via, né? Então, para você saber quais são as funções, formação de pseudópodos, formação de adesões focais. Então, a gente tem aqui dois padrões de vias que vão ser ativadas de maneira independente. Na divisão celular, eu acho que os microfilamentos, assim como microtúbulos e filamentos intermediários, têm um papel muito grande na divisão celular, que é principalmente na formação daquele anel contrátil, né, de actina e miosina. Aqui a gente tem um exemplo, né, molecular como que isso ocorre. Então, essa movimentação dessas miosinas ao longo desses microfilamentos, né, fazendo aqui uma hidrólise aqui dessas porções dessas proteínas, você tem aqui uma geração de uma força de contração que vai fazer um encurtamento ali desse anel contrátil. Dos microtúbulos também, a gente vai ver essas características mais gerais, né, principalmente a estrutura aqui básica dele, que a gente tem uma grande diferença em relação à actina, que não é o ATP, e sim o GDP. E ao invés de usar um único sítio intercambiável, a gente tem dois sítios de ligação. Um do GTP para alfa-tubulina e um do GDP para beta-tubulina. E a dinâmica ela é bem característica para essa estrutura. Então, enquanto você tem as moléculas de GTP, você vai ter um protofilamento, e esse protofilamento ele é bem estável. Enquanto que quando houver a hidrólise desse fosfato do GTP, os protofilamentos ligados com o GDP eles são mais flexíveis, o que vai facilitar então a sua despolimerização. E aí a gente tem novamente todo o processo se repetindo. Só tem que tomar cuidado então com essa dinâmica. Além disso, a gente também, né, tem aqui um sítio de ligação para o taxol. O taxol não é nenhuma molécula orgânica que faz parte de nenhum processo. Ele é uma droga, né, que vai fazer ali uma inibição desse processo de polimerização. Tá, e aqui a gente não mostrou o principal, né, que é a formação do túbulo. E esse túbulo formado pelos microtúbulos, a gente sabe que ele forma depois, né, folhas, e depois essas folhas se dobram para adquirir uma forma mais estável. É o que a gente tem ali de microtúbulo, né? Ele e os tamanhos, né? A gente também tem as várias proteínas relacionadas com essa dinâmica de polimerização dos microtúbulos, né? Elas vão ou facilitar ou vão inibir. Então a gente tem aqui alguns exemplos, né? Então proteína tal que vai formar esses feixes aqui, a MAP2, proteínas que vão quebrar o microtúbulo, como a catamina. A gente tem, né, as proteínas de formação do centrosomo, né, que são essas proteínas gamma-Turkey, e proteínas de ligação às membranas plasmáticas também. Né? Então, isso por conta dessa grande diversidade de funções do microtúbulo. E o microtúbulo, diferente lá do microfilamento, ele não forma feixes dentro da célula. A gente tem uma estrutura chamada de centrosomo, que ela é oriunda lá dos pares de centríolos que a gente tem dentro da célula. Então, a partir dessa estrutura é que a gente tem ali a formação de centenas de milhares de microtúbulos, né? Cada um com a sua função dentro da célula. E durante a divisão celular, é que os microtúbulos eles vão acabar adquirindo outras funções. A gente tem aqui os microtúbulos relacionados com os cromossomos, que são chamados de microtúbulos do cinetocoro, por fazer uma ligação diretamente com essa região do centrosomo. A gente tem os microtúbulos interpolares, que são esses daqui que vão fazer essa interpolarização, digamos assim, e eles são responsáveis pelo afastamento de todo esse conjunto aqui durante
o processo lá da anáfase. E a gente tem aqui os microtúbulos astrais, que são os responsáveis pela ligação dessa estrutura toda com a membrana plasmática. Então, a gente tem que imaginar que no momento da divisão celular, cada elemento, cada tipo desses microtúbulos vai trabalhar em momentos distintos. E a gente tem também as proteínas motoras dos microtúbulos, né? Então, aqui essas proteínas motoras, a gente sabe que elas são ATP dependentes e, diferentemente lá das miosinas, que você tinha aquelas cabeças de miosina que faziam a movimentação dos feixes mais assim, de uma forma mais generalista, aqui essas proteínas elas têm um movimento onde elas literalmente caminham, né, ao longo do microtúbulo. E diferentemente o que a gente tinha da miosina, essa direção mais para menos, ela também pode ser bem variada. E com isso, a gente consegue gerar dois padrões de movimentos dentro dos microtúbulos. Em estruturas da célula, que são especializações de membrana chamadas de cílios e de flagelos, né? Então, a gente tem aqui essa movimentação do flagelo, é quando você tem ali esse batimento ondulatório, e o movimento do cílio, que é esse batimento de força. Mas o mais importante é a gente entender um pouquinho como que essa estrutura interna, seja do cílio ou do flagelo, com esses conjuntos de proteínas, que são 9 pares de microtúbulos centrais e 2 microtúbulos aqui dentro, no core aqui da estrutura do cílio ou do flagelo. E a gente tem outras proteínas de ligação, né? Tem a anexina, que é uma proteína que é uma proteína de ligação que vai manter a estrutura, né, a estabilidade de toda essa estrutura. E a gente tem projeções de dineína, que são proteínas de movimentação. Então existe, né? Claro que aqui a gente não sabe muito bem como que isso é definido, mas existe um mecanismo muito bem elaborado dentro da célula, onde há uma sincronização da hidrólise desses ATPs, dessas dineínas, fazendo com que elas façam essa movimentação dentro desses microtúbulos. E aí você vai ter um efeito aqui de uma dobra dentro aqui dessa estrutura, né, que vai gerar, de acordo com esse padrão de movimento, um movimento ondulatório, ou então um movimento de força ou de recuperação. Então a gente tem aqui um exemplo, né, de como que mais ou menos a gente imagina que isso ocorra, né? Então você tem aqui, né, os microtúbulos e as dineínas, todas, né, relacionadas a eles. No caso, se a gente não tivesse proteínas que vão fazer essa estabilização da estrutura, quando tivesse o ATP, né, elas iam ter esse movimento de locomoção. Mas como a gente tem aqui essas proteínas aqui que fazem esse bloqueio, essas nexinas, quando a gente tem a incorporação de ATP, a hidrólise do ATP vai gerar um movimento e esse movimento ele vai ficar um pouco contido, fazendo aqui um movimento de curvatura, um movimento de flexão. E aí com isso você tem ali uma dobra, uma alteração de toda a especialização de membrana. Aqui dos filamentos intermediários, a gente tem aqui, né, a estrutura básica deles, que a gente já viu dentro da aula, que vem lá dos dímeros, paralelos, tetrâmeros, antiparalelos, protofilamentos, protofibrilas e assim por diante. Também a gente vai ter ali uma grande variedade de proteínas de filamentos intermediários, né? As laminas nucleares, as citoqueratinas e principalmente os neurofilamentos. Okay, bom, matriz extracelular, eu vou avançar aqui que a gente não... isso aqui saiu da ementa, essas adesões celulares, eu vou só colocar um pouquinho aqui. Sinalização celular. Veja que está um pouquinho fora de ordem com relação ao que a gente viu, né, na nossa aula, no nosso tema, ao longo do curso. O que a gente precisa saber de sinalização se você fosse estudar do zero, você tem que saber o princípio básico da sinalização, né? Isso quando envolve um receptor de membrana. Você também tem a sinalização direta, que é quando você tem uma molécula sinalizadora, que pode ser um hormônio esteroide, pode ser uma molécula que atravessa a membrana e ela vai interagir direto lá no núcleo, fazendo a transcrição gênica. Então, nesse caso aqui, nessas vias, que são dependentes de receptores de membrana,
Você tem a molécula sinalizadora, uma proteína receptora, proteínas de sinalização intracelular e proteínas efetoras que vão dar ali o seu efeito efetor para a célula, né? Então aqui a gente tem um exemplo de uma proteína que não é dependente desses receptores, então ela vai atravessar a membrana plasmática por conta da sua natureza anfipática e dentro do citoplasma, né, ela vai ser incorporada por uma outra proteína, já que ela tem essa sua natureza hidrofóbica, ela precisa dessa proteína carreadora que vai ser importada para dentro do núcleo, onde ela vai fazer ali trabalhar fazendo a expressão de genes específicos para esse hormônio. É uma das características que esse tipo de sinalização direto no núcleo ele pode gerar proteínas, e essas próprias proteínas ainda dentro do núcleo, elas são proteínas bem simples, elas já dão uma resposta secundária que é a ativação de outros genes. Então aqui você tem um mecanismo que você consegue amplificar a resposta, né, de um hormônio. Então pequenas quantidades de hormônio produzem uma grande quantidade de respostas. Aqui alguns outros exemplos, né, de hormônios também, esteroides, como que são os seus respectivos receptores. Então, no caso do estrógeno, ele, né, claro que aqui a gente tem uma proteína que não está mostrada, que vai fazer esse transporte para dentro do núcleo, e lá no núcleo ele vai atuar através de um dímero de receptores. Então, duas moléculas do hormônio, junto com uma proteína maior, formam todo o complexo. E essas proteínas, esses receptores do estrógeno, normalmente na ausência do hormônio, eles estão inativos normalmente junto com uma outra proteína para que não forme esse complexo aqui sem a presença do hormônio. Aqui um outro modelo também, agora pelo hormônio da tireoide, tá aqui também formado por dímeros, só que toda a estrutura aqui já presente ali no material genético, e uma proteína, né, repressora aqui. Então, quando vem a presença do hormônio, essa proteína sai e aí o coativador entra fazendo ali a sua função. O óxido nítrico, a gente falou um pouquinho na aula de sinalização da sua importância, né? Então, o óxido nítrico ele vem de uma reação química a partir da arginina, né? E ele produz citrulina, e o grande produto dele aqui, que é o óxido nítrico, e ele tem essa capacidade, por ser um gás, de se difundir através da membrana plasmática, fazendo aqui outros efeitos dentro da célula. Então, aqui a gente já deve estar bem perito, né, sobre essa parte de sinalização. Então, o que a gente tem aqui? Uma via de sinalização mediada pela acetilcolina. Então, a acetilcolina aqui é o nosso neurotransmissor, interagindo com o receptor de membrana. E esse receptor de membrana é um receptor tirosino quinase. Ele vai converter inositol fosfato 2 em inositol fosfato 3, que por sua vez ele vai liberar cálcio lá do retículo endoplasmático. E aí esse cálcio liberado, ele vai ativar canais de cálcio dependentes de voltagem, que vão vão promover a entrada de mais cálcio para dentro da célula. E todo esse cálcio aumentado, ele vai ativar um complexo de calmodulina, que é uma proteína que ela é coativada a partir, né, da sua ligação com o cálcio, que por sua vez vai ativar a óxido nítrico sintase, que converte a arginina em citrulina, catalisada também pelo oxigênio ionado pH. Então, acho que na bioquímica vocês devem ver um pouco desse ciclo aqui com o óxido nítrico. E o óxido nítrico, por sua vez, ele vai fazer ali o efeito de vasodilatação. Então, ele sai aqui da célula endotelial, agora ele vai para o miócito. Então, ele vai ali dentro de uma célula muscular ali do vaso sanguíneo, e aí ela vai ativar ali uma guanilato ciclase, produzindo ali a formação de GMP cíclico, que por sua vez ativa a proteína quinase G, e aí a gente tem ali algumas vias que não são bem conhecidas que diminuem o cálcio. Se você diminui cálcio de um sistema de contração muscular, é óbvio então que você vai ter um processo de dilatação. Então você tem uma vasodilatação. Bom, aqui também dentro das vias de sinalização, vejo que a gente não está falando nada mais específico, o que significa que pode cair alguma coisa mais específica na prova, já que vocês vão ter a possibilidade de
de fazer a consulta a esse material básico. E aqui a gente tem dois exemplos de uma sinalização por fosforilação e uma por GTP, que, né, no final das contas elas podem, né, produzir ali o mesmo resultado, a mesma resposta. No caso aqui dessa proteína inativada, quando a gente tiver, né, uma molécula sinalizadora que desencadeou um canal, ativou essa via, essa proteína ela vai ser fosforilada pela hidrólise de um ATP. E ela, por sua vez, fosforilada, ela vai ter ali a sua função. Ela vai exibir aqui um sítio de ligação. E sempre uma proteína chamada de quinase vai ser essa proteína. Então, as proteínas quinases ou sinases, elas adicionam fosfato. E aí, a sua inativação depende da retirada de um fosfato agora por uma proteína fosfatase, trazendo de volta essa proteína para o seu estado inativo. Já quando uma proteína, né, uma via de sinalização, ela é dependente de intercâmbio de GDP com GTP, ela estando com a sua molécula de GDP, ela está no seu estado inativo, e aí a gente tem aqui a entrada do sinal, uma via de uma cascata se ativou, e a gente tem agora o intercâmbio dessa molécula de GDP por GTP. Vejam, não ocorre ali uma fosforilação, é uma troca de GDP por GTP. E agora, esse GTP agora com essa proteína, ele vai deixar essa estrutura, esse sítio de ligação, esse sítio de ativação, perdão, exposto. E aí ela vai exercer toda essa função. Então, aquelas proteínas, né, dependentes de GTP, elas são bem comuns, né, como a gente viu ali naquele processo. E como que a proteína se inativa? Através da hidrólise do GTP. Sair um fosfato do GTP, a proteína volta ali para o seu estado inativo. Bom, e aqui a gente continuando, a gente vai falar um pouquinho agora do papel do AMP cíclico, né, e quando ele é formado e o que ele, né, uma das vias, né, de função do AMP cíclico. Então a gente vai ter aqui uma via que é da proteína G. Então essa proteína G, por sua vez, quando ela é ativada com uma molécula sinalizadora, ela ativa aqui essa porção, essa subunidade da proteína G. E essa subunidade, por sua vez, ativa uma proteína chamada adenililciclase. E a adenililciclase, quando ativada, ela forma um sítio aqui de formação de AMP cíclico. Então ela pega a molécula de ATP, retira 2 fosfatos, forma o AMP cíclico, que por sua vez ele vai ativar uma outra proteína, que é uma PKA, chamada também de proteína quinase A. E a proteína quinase A ativada, ela pode ser transportada para dentro do núcleo, através do poro nuclear, ativando aqui uma proteína CREB e depois fazendo um evento aqui de transcrição gênica. Então veja, aqui só para a gente também ter uma comparação, como a transcrição de genes, ela não é exclusivamente por moléculas de sinalização direta, né, como os hormônios esteroides. Ela pode também envolver uma via um pouquinho mais elaborada, como a gente já viu. Aqui alguns exemplos já dentro do metabolismo. Eu acho que alguma coisa que vai ser cobrada dentro da prova vai ser bem mais específica assim, para metabolismo, já que esse panorama geral dessas vias a gente já conhece, né, e vocês vão poder fazer a consulta do material. A gente tem aqui no fígado um exemplo de como que vai ser essa conversão de glicogênio em glicose. Então a gente tem aqui uma molécula de epinefrina, né, que é um dos fatores que pode fazer essa conversão. Quando você tem lá um exemplo de uma reação de fuga lá de uma presa. Então aquela adrenalina liberada na corrente sanguínea faz com que então haja ali uma produção de glicose que é combustível para aquela demanda metabólica que aquele organismo está tendo ali. Então a epinefrina ativou ali a proteína G e tal, ativou a adenililciclase, produziu o AMP cíclico, ativou proteína quinase A e ativou uma proteína fosforilase que converte glicogênio em glicose. Aqui a gente tem um outro modelo aqui de respostas mediadas pelo cálcio. O cálcio,
Assim como o óxido nítrico, ele é um mediador intracelular. Então ele tem essa capacidade. Então a gente já viu lá nas primeiras aulas da membrana plasmática que, que o cálcio ele existia em baixíssimas concentrações no citoplasma. Entretanto, dentro da membrana do retículo sarcoplasmático, essa concentração acaba sendo um pouquinho mais alta. Então, os retículos endoplasmáticos e sarcoplasmáticos, né, no caso do músculo, funcionam como depósitos de cálcio. Né? E aí a gente tem aqui um modelo de como essas calmodulinas, né, elas ajudam nessa transmissão do sinal sináptico, já que são proteínas que recebem esse cálcio. A gente viu ali um exemplo lá da formação do óxido nítrico, que envolvia a calmodulina. Aqui a gente está vendo um exemplo de uma proteína G que está sendo ativada. E aí essa proteína G está ativando aqui uma fosfolipase beta-C. E essa, por sua vez, ela pega um daqueles fosfoinositidos da membrana plasmática. Ele vai fazer a sua quebra aqui, então ele pegou o 4,5-bifosfato, quebrou aqui, liberou a molécula de inositol 1,4,5-trifosfato, essa IP3, que ela, por sua vez, que vai agir ali num receptor de membrana, no canal de cálcio do retículo. E aí se ligou aqui ao receptor, a gente tem a liberação do cálcio, que ele vai pegar uma molécula de diacilglicerol, que veio lá daquele bifosfoglicerato, vai fazer todo um complexo, formando aqui uma proteína quinase C ativa. Qual que é o que vai continuar? Qual vai ser a resposta efetora? São várias, né? Não dá para a gente saber. A gente pegar um mapa aqui dessa cascata de sinalização, aí a gente vai ter, né, dezenas de possibilidades. Né? Aqui é só para a gente saber o início, como tudo começou. Além desses, né, a gente também tem os receptores que se autofosforilam quando eles estão ativados. A gente tem alguns exemplos deles também no processo de apoptose. E dentro dessas vias de apoptose, a gente já falou muito também, né, que a ausência de sinais fazem com que a célula ela entre em um processo de apoptose. Então a gente tem aqui os fatores de crescimento, né, que sempre vão estar ali fazendo vias que são constantemente ativas, né? Então essa proteína quinase ativa, ela ativando essa AKT, ela vai inativar essa proteína de morte celular. Se a gente não tiver esses fatores de crescimento, a gente vai então ativar essa proteína e ela, por sua vez, inibe essa proteína Rheb e inibe essa proteína mTOR. E aí você não tem a proliferação celular e um gatilho de apoptose. Olha aqui mais um modelo aqui mostrando esses receptores de tirosinoquinase. Lembrando que são receptores dímeros, né? Então, eles ativou aqui um inositol 4,5-fosfato, aqui novamente aquele inositol 3,4,5-fosfato, e eles vão fazer um complexo de proteínas com essa PDK1 e essa AKT. Então, formando esses dois complexos aqui, eles estão então ativando essa proteína TOR. E aí essa proteína TOR é uma proteína que mantém essa proteína aqui inibidora da apoptose inativa. Então a gente precisa ter essas vias aqui sempre ativadas para que haja uma inibição dessa proteína aqui. E essas proteínas aqui, elas são proteínas então inibidoras da apoptose. Uma vez que você cessa essa via, essas proteínas aqui, elas vão fazer esse papel de desencadear todo aquele complexo de liberação de citocromo C e de formação do apoptossoma, aquelas cascatas de caspases. Então essa inibição dessas proteínas, elas são importantes. Aqui do tema 10, né, a gente tem aqui ciclo celular, diferenciação e morte celular. A gente vai falar um pouquinho também. Dentro do ciclo celular, aqui a gente tem então aqueles pontos de checagem, né? Então o ciclo celular é diferente daquilo que a gente já conhece lá, de
das fases da divisão celular, que são muito mais relacionadas com a morfologia da célula, e que estão aqui dentro da fase M, então aquela prófase, metáfase, anáfase, telófase, citocinese, todas elas a gente encontra aqui. Mas a célula tem muito mais do que isso, então ela tem um estágio G1, que é um estágio que é onde a célula vai se preparar para essa entrada no ciclo, então ela vai ver se o ambiente é favorável e entra aqui para essa fase S, né? E depois a fase G2, onde ela vai ter ali proteínas que vão fazer o controle da própria replicação do material genético, e um ponto de checagem é entre a fase G2 e a fase M, onde a gente já entra, ali naquelas fases que a gente já conhece. E dentro da anáfase ainda há um outro ponto de checagem, ou melhor dizendo, antes da anáfase, que é na metáfase, que é uma verificação se todos os cromossomos estão alinhados ali ao fuso mitótico, né? Mas o que é mais importante? A gente saber que existem as proteínas, né? Que fazem esse papel, esse controle. A gente tem um conjunto de proteínas que são chamadas de fatores promotores da fase M. Ou no inglês aqui o MPF que vem. E essas proteínas são proteínas chamadas de ciclinas e proteínas CDKs, que são gatilhos para a progressão do ciclo para uma próxima fase. E a P53, que é uma proteína de bloqueio desse ciclo celular caso haja um dano celular. Então, caso a P53 esteja ativada, você não vai ter ativação das ciclinas CDKs. E a P27, que é uma outra proteína também, que ela se liga à ciclina e CDK, bloqueando a entrada da célula na fase S. Então a gente vê aqui, né, como que essas ciclinas dependentes de quinase elas atuam. Então vocês têm diferentes padrões de ciclinas CDKs. Você tem a ciclina CDK da fase S, você tem a ciclina CDK da fase S e a ciclina CDK da fase M. Então, cada uma delas tem ali uma ativação máxima, né? Tem um pico ali em cada momento dentro da célula. E a sua própria inativação, ela culmina ali quando você tem ali um aumento da ciclina da próxima fase. E aí você vai ter uma ativação máxima dessas ciclinas da fase S. E aí no meio, aqui no início da fase G2, a célula já começa a ter ali um momento onde ela vai fazer um aumento da ciclina da fase M. Então aqui você já tem ali os cromossomos todos replicados, então a célula já está se preparando para a entrada ali nas transições morfológicas que a gente já conhece. Essas proteínas, né, então elas têm ali diferentes estágios de ativação também. Então aqui você tem a CDK, que ela é ativada em conjunto com a ciclina. Ela é uma proteína que tem um sítio de ligação para o ATP. E quando a gente tem a ligação de uma CDK com uma ciclina, ela começa já a entrar num estado ativo. Entretanto, ela precisa ser ainda fosforilada para que ela tenha uma atividade máxima, né? Uma atividade enzimática máxima dessas proteínas. E aqui um exemplo da P27, né? Um modelo aqui esquemático mostrando como que é feito esse bloqueio, né? Então, a proteína com o seu fosfato, que é ali o seu sítio catalítico ativo, ela está aqui em atividade. Para que haja um bloqueio, então a P27 ou a P53 também, elas vão e fazem um bloqueio aqui desse sítio, inativando ali todo o complexo. Bom, o que vai acontecer com essas ciclinas, CDKs, em cada uma das etapas do ciclo? Elas são degradadas. E aí, então, quando você tem lá a ciclina CDK da G1, né, ela já no meio lá da fase S, ela vai ser degradada. E como que ela é degradada? Ela é feita através de uma ubectinação. Então, essas proteínas aqui, ubictinas, elas são adicionadas ali no complexo. E todo esse complexo depois ele é reconhecido por uma estrutura chamada de proteossomo. Aqui também a gente já falou lá do papel dos cromossomos, né, dentro dessa fase da metáfase. Na metáfase a gente tem aqui os cromossomos todos alinhados
E a gente tem aqui o papel, na verdade, dos microtúbulos. Então, os microtúbulos eles vão exercer diferentes funções, como a gente já viu ali nos slides anteriores de microtúbulos. E o que é importante é que a gente tem ali uma via de sinalização, que aí depois de separados esses cromossomos, a gente tem a formação do anel contrátil, e aí a gente tem a ativação dessas proteínas de montagem desse anel. Então, são proteínas da família Rho. Então, são proteínas GTPase que, quando estão ativas, acabam ativando essas duas cascatas. Uma de formação de filamentos de actina e uma de ativação da miosina do tipo 2. E na apoptose aqui a gente tem aqui uma tabela bem geral aqui de características, né, mais marcantes assim, da necrose e da apoptose. Né? Então a gente tem, é muito conhecido as características morfológicas. Então, enquanto que na necrose você tem uma ruptura, impede a integridade da membrana, na apoptose não. Não há formação de vesículas na necrose, desintegração de organelas e uma quebra da célula. Então, na apoptose é diferente. Você tem ali como a célula ela secasse, né, formando corpos apoptóticos, né, estruturas fragmentadas. E quanto às características bioquímicas, né, você tem aqui, né, na necrose perda dessa regulação da homeostasia iônica. Então, aquelas concentrações de sódio, potássio, elas são perdidas, digestão aleatória do DNA e não requer energia, enquanto que a apoptose é um processo regulado, ativado por caspases, com digestão não aleatória de DNA, dependente de ATP, então, e também de fatores mitocondriais, alterando a simetria da célula e requerendo energia, né, como eu falei. E as características fisiológicas. A necrose normalmente é uma resposta inflamatória, uma injúria de tecido, né, algum outro processo como esses. Tabagismo, cânceres, né? Então eles podem também causar esse tipo de patologia. E na apoptose ela é induzida por estímulos fisiológicos, né? Sem resposta inflamatória, ele vai afetar células individuais e posteriormente uma fagocitose por células adjacentes. E aqui a gente tem o exemplo, né, das cascatas de caspases. Né? Então, essas caspases, quando você não tem apoptose, elas estão inativas. Né? Então, durante o evento apoptótico, há uma clivagem de alguns domínios e essa caspase ela se torna ativa novamente. E aí a gente tem duas vias na apoptose. Né? A via extrínseca, que é através da ligação de ligantes extracelulares e receptores, formando um complexo, né, de receptor de membrana chamado DISC. E na via intrínseca, quando ela é ativada por apoptossomos ou por sinais intracelulares. Mas vejam, apesar de que a gente ter essa, né, a formação do apoptossomo, na via extrínseca a gente também tem a formação desse apoptossomo nesse processo de. Então vamos dar uma olhadinha aqui num exemplo. Aqui a gente tem, né, uma via extrínseca formada né, por uma ligação ali de uma célula de defesa. Né? Então ele vai fazer a eliminação dessa célula. Então a gente tem receptores, né, próprios, né, no caso aqui receptores FAS, que vão reconhecer esses ligantes FAS desse linfócito. Então aí a gente tem toda a estrutura aqui de domínios de receptores de membrana desmontada. Dentro desses domínios, a gente tem aqui uma procaspase. Quando a gente tem a ligação desse linfócito com os receptores, é formado todo esse complexo. Então, o ligante, o receptor, esses domínios efetores e aqui as procaspases. E num segundo momento, a gente vai ter a clivagem dessas procaspases, formando a estrutura que a gente chama de caspase. E essa daqui que vai daí fazer toda a parte efetiva, né? Vai formar lá a estrutura de apoptossomo, vai fazer a desintegração e as suas funções fisiológicas. E aqui a gente tem um modelo aqui da via intrínseca, que quando ocorre dentro da célula, que já não está mostrando aqui qual é o estímulo, né? Mas são vários os modelos, então são proteínas chamadas da classe Bax que vão fazer esse papel. E aí elas fazem uma liberação do citocromo C da mitocôndria.
Eles vão fazer uma estrutura, vão compor uma estrutura chamada de apoptossomo que se agrega junto com essas caspases e leva ali aquela resposta. Bom, gente, foi bem simples essa revisão. A gente não falou ainda lá daquelas proteínas de transporte de membrana, a membrana celular, né, o tráfego vesicular, que também cai na prova. Mas estudem, né, que a gente já vai para a nossa última etapa. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar, ok? Um abraço a todos, até a próxima.